abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 24, versículos 3 e 4. A palavra de Deus diz assim: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Irmãos queridos, a semana passada eu trouxe uma mensagem para vocês a respeito da importância da mente no relacionamento com Deus. Amém? Quem lembra dessa mensagem? Algumas pessoas da igreja chegaram para mim e falaram: pastor, aquela mensagem foi impactante. Depois daquilo lá, eu tomei algumas atitudes que eu precisava tomar. Algumas pessoas chegaram em particular para mim, falaram que aquela palavra foi poderosa. Eu acredito, irmãos, que depois do nosso espírito, a coisa mais importante para Deus é a nossa mente. A mente é o leme, é o volante do nosso destino. Quando nós sabemos disso, quando nós temos noção do que é controle do nosso pensamento, a palavra de Deus diz que nós então passamos a cooperar com Deus de uma maneira extraordinária. O apóstolo Paulo chega a dizer lá em Romanos capítulo 12 o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque ele sabe que não basta você converter o teu espírito a Deus, é necessário que haja uma mudança na programação do computador que você tem aqui dentro. Sem a mudança na mente, você não pode servir ao Senhor, porque Deus precisa que a tua mente agora passe para um outro patamar, diferente de tudo que ela já foi antes de Cristo. Amém? Antes de Jesus, a nossa mente pensa numa categoria carnal. Depois que a gente conhece a Jesus, a gente precisa reprogramar a mente numa categoria espiritual, e isso exige trabalho. Essa manhã eu quero apenas dar uma continuidade àquilo que eu comecei a semana passada a falar aqui, de uma outra maneira, olhando por um outro enfoque. Amém? A palavra de Deus diz aqui no livro de Provérbios que com sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras. As câmaras aqui são os cômodos da casa. Então eu quero que você comece a pegar esse quadro, né? Esse quadro mental que o autor do livro está dizendo para nós. Com sabedoria você edifica uma casa. Com a inteligência você firma ela, para ela não cair. E com conhecimento você começa a encher depois os quartos, a sala, a cozinha, de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. E você vai perguntar assim: pastor, como é que você aplica isso na prática da vida diária com a gente? Em primeiro lugar, irmãos, o que esse homem está falando aqui é algo espiritual, é algo interior da nossa vida. Ele não está falando de uma casa física. Ele está falando que essa casa é o nosso mundo interior. E se você entender isso, você vai sair daqui edificado para a glória do Senhor. Amém? Amém. Não existe nada no nosso mundo exterior que não passe primeiro pelo nosso mundo interior. Não existe. Nós criamos fora de nós aquilo que está dentro de nós. Tudo. Tudo que está fora do meu mundo exterior passa primeiro pelo meu mundo interior. Por exemplo, deixa eu ser mais claro para você sair daqui edificado na palavra. Toda a desorganização da minha vida passa primeiro por uma mente desorganizada. O contrário também é verdadeiro. Toda a produtividade de uma vida nasce de uma mente produtiva e altamente engenhosa. Agora você está começando a entender o quadro que Salomão está falando. Ele está dizendo assim: com a sabedoria você edifica uma casa. Nós vamos entender já já o que é sabedoria.
bom? Jesus usou uma ilustração com seus discípulos. Ele disse assim: todo aquele que ouve a minha palavra e põe para valer, pratica a minha palavra, é semelhante a um sujeito que construiu uma casa sobre uma rocha. O alicerce dessa casa está numa rocha. E quando essa casa é edificada sobre um terreno sólido, que ele chama de rocha, firme, a palavra de Deus diz assim, Jesus disse: e vieram as tempestades e os ventos bateram com força contra essa casa. E essa casa permaneceu firme. Permaneceu de pé. Mas Jesus disse assim: todo aquele que ouve as minhas palavras e ignora é semelhante a uma pessoa que construiu uma casa em cima da areia do Vale da Morte. Colocou os alicerces da casa numa areia. E a casa foi construída. Você olhava para ela, ela é bonita, ela tem aparência de casa. Tem cheiro de casa, tem visual de casa, mas não tem alicerce de casa. E a palavra de Deus diz, Jesus diz: então vieram as tempestades e os ventos e bateram de ímpeto contra aquela casa, e ela não conseguiu ficar de pé, porque ela não tem resistência. Presta atenção que Deus vai falar com você. A casa que Jesus está falando aqui é o teu mundo interior. Todo aquele que começa a dar ouvidos àquilo que Deus fala e começa a fazer o que Deus manda, vai construindo dentro de si uma casa sólida e firmada num alicerce poderoso. As tempestades da vida nada mais são do que os grandes problemas que você enfrenta. Os ventos que batem contra a tua casa, entre aspas, são problemas súbitos, porque tempestade não avisa. Eu digo uma coisa para vocês, isso é uma grande verdade. Essa semana, era para ter feito uma casa na sexta-feira, a limpeza de vidros. A Alice chegou para mim e falou assim: você viu o forecast? Eu falei: não. O que tem o forecast dizendo? Diz assim que segunda e terça-feira vai cair um toró bravo. 80% de chance de chuva. Eu falei: aí não pode ser verdade, vou fazer a casa hoje. Era sexta-feira. Acabei de falar, a mulher me liga, a cliente: olha, estou cancelando a casa, porque aí vem chuva. E eu vou dizer uma coisa para você: se a tempestade vem, você não segura com o guarda-chuva. Você não impede tempestade com o guarda-chuva. Você não impede raio com o guarda-chuva. As tempestades, elas vêm contra a nossa vida e você não espera. Toda tempestade pega você de calças curtas. Quando você está menos preparado. Quando você passa a vida displicente. Quando você leva a vida de qualquer maneira, quando você não está nem aí com as coisas que devem ser consideradas, você não constrói ao longo da sua vida solidez para que no dia mal você possa ter resistência. Os irmãos estão entendendo? Não adianta buscar resistência e solidez no dia da desgraça. Porque aí você não vai aguentar e você vai desmoronar. Vai para o hospital com depressão. Vai ficar... Está entendendo isso? Talvez eu esteja sendo um pouco dramático, mas é isso que acontece na vida de milhões de pessoas. Eu conheço milhares de pessoas que vivem a vida assim como se Deus não existe. Como se o diabo também não existe. Ah, isso aí é só folclore. Eu vou dizer para vocês, irmãos, Igreja de Jesus, Deus está falando para vocês: não vivam dessa maneira. É preciso que você entenda que você é responsável
por edificar a tua casa. Amen. Yes. Não é o pastor da igreja. Yes. O pastor ensina você como edificar. Mas se você não pegar o martelo, a pazinha, se você não pegar a massa, se você não pôr tijolo por tijolo, todos os dias na tua caminhada com o Senhor, Amen. você está fadado a ter uma tragédia na vida. Amen. O texto diz assim: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. O que significa isso? Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Eu quero salientar algumas palavras para você entender o texto. As palavras que eu quero salientar é sabedoria. O texto fala isso. Diz assim: pela sabedoria edifica-se a casa. Outra palavra que eu quero salientar: edificar. Com a inteligência, eu quero salientar inteligência. Ela se firma. Quero salientar a palavra firmar. Com o conhecimento, eu saliento conhecimento. Se enchem as câmaras de toda sorte de bens. Eu quero que você entenda a palavra se enche. Então são algumas palavras: sabedoria, edificar, inteligência, firmar, conhecimento e encher. A casa interior, irmãos, ela precede a casa exterior. Ela precisa ser edificada e firmada pela sabedoria. Ninguém consegue dar aquilo que não possui. Você não consegue dar o que não tem. Você só consegue dar o que você busca dentro de si e arranca. Amen. Você não dá amor se você não tem amor sendo cultivado numa base constante. Você não encontra. Você vai no seu depósito e não encontra. Simples assim. Você não dá paz se o teu mundo é conturbado interiormente. Como é que você pode chegar para uma pessoa que está passando um grande problema, uma grande tempestade, e falar assim: vem cá, eu vou orar com você e vou transmitir a minha paz a você? Quando você e ela pode pegar uma mão da outra, falar que vamos nos acabar juntos hoje, porque nós estamos lascados. A palavra de Deus diz que você só dá o que tem. Amen. Você só consegue dar o que está nos seus depósitos. A palavra de Deus diz que nós devemos ser fonte divina. Fonte não acaba. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta da roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita, rumina, come, determina, põe na cabeça, pensa, over and over and over again. Porque esse cara será como a árvore plantada junto das correntes das águas. Correntes das águas não acabam. Amen. Yes. E as raízes se estendem para a correnteza das águas. E ele sabe que ele está na superfície, mas ele tem uma parte dele que está em contato com a força da fonte que precisa nutrir a sua vida interior. Amém, queridos? Tudo o que você fizer na vida, você vai ter que buscar dentro de você primeiro. Guarde isso. Nessa mão. Yes. Isso é verdade para crente e é verdade para não crente. Somente que nós crentes temos uma fonte melhor que a deles. Qual é a nossa fonte? Jesus. O Espírito Santo habita em nós. Mas é verdade para os incrédulos também. Incrédulo que eu digo não é o cara que tem raiva de Deus. Tem gente que não tem raiva de Deus necessariamente, mas é incrédulo. Ah, eu creio em Deus, eu só não quero andar com Ele. Ana? Eu aceito que existe Deus, mas desde que Ele não interfira na minha vida e eu na dele. Não é assim? Existe muita gente que é rico financeiramente e que não é crente. Isso é uma possibilidade que existe no mundo. Mas eu quero dizer para você que a verdadeira prosperidade deve nascer em nós pelo Espírito e pela mentalidade renovada. Amen. Yes. Amen. Irmãos,
Eu quero que você pense um pouquinho na vida de homens como Sam Walton, esses caras que construíram fama e fortuna nos Estados Unidos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Imagine a vida de um homem desse. Eu não estou advogando nada. Eu sei que muitos deles têm princípios morais duvidáveis. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. A fortuna que eles constroem, primeiro está na cabeça deles e no coração deles. Primeiro, a sabedoria edificou neles uma casa e depois eles projetaram isso para fora. Amém? Então eu quero que você saia daqui nessa manhã com a seguinte ideia. Qual é a minha ideia hoje com você, pastor? É a seguinte. Eu quero que você saia daqui durante essa semana. É uma semana que você vai viver. E você tem que pensar assim: o que é que eu estou tendo de resultado na minha vida errado, que está sendo apenas um reflexo daquilo que está dentro de mim? Porque sabe o que nós fazemos? Nós culpamos as circunstâncias pela nossa infelicidade. Nós culpamos as pessoas pelo nosso insucesso. Nós culpamos o governo pela nossa falta de desenvolvimento. Quando a palavra de Deus diz assim: o Senhor nosso Deus suprirá cada uma das vossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Porque quando Jesus supre as nossas necessidades, Ele supre em glória. Ele não supre em acordo com o dólar. Ele não supre em acordo com o governo. Ele não supre em acordo com a economia do mundo. Ele supre de acordo com a glória celestial que Ele possui. Aleluia. Amém? Amen. Então, quando você sair daqui hoje, eu quero uma coisa sua. Ore a Deus durante essa semana pela renovação da tua mentalidade. Amen. Yes. Diga assim: Senhor, eu preciso de 3 coisas do Senhor. Primeira coisa, eu preciso de sabedoria. Segunda coisa, Senhor, eu preciso de inteligência. Senhor, eu também preciso de conhecimento. Ok? Amen. Glória a Deus. Vamos pensar um pouquinho sobre a sabedoria. O que é sabedoria? A sabedoria, ela tem a seguinte característica. Primeiro, sabedoria sempre enxerga as coisas em relação a Deus. Quem é sábio enxerga Deus primeiro, depois as coisas. Se você pegar isso, você vai sair daqui sábio. Tudo o que acontece na sua vida, eu não disse algumas coisas, eu disse tudo o que acontece na sua vida, e você é crente, você tem que enxergar Deus em primeiro lugar, depois o que está acontecendo. Diga-me. Amen. Porque a palavra de Deus diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento, cabeça, bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. Muito simples. Então, o que falta para nós? Falta entendimento. O entendimento está ligado a 2 coisas: temor do Senhor e obediência. Por que os crentes são tão faltos de entendimento? Porque primeiro não tem temor ao Senhor. Segundo, não obedecem ao Senhor. Portanto, Deus também não pode enchê-los com esse poder da sabedoria. É assim, é simples. Amados irmãos, nós vivemos um tempo em que a igreja não conhece mais o que é temor do Senhor. That's true. Temor do Senhor, amados irmãos, é algo sério diante do Senhor. Amen. Yes. A palavra de Deus diz assim: aquele que me teme se aparta do mal. Yes. A palavra de Deus diz: o temor do Senhor é odiar o que é mal. Quando nós tememos ao Senhor, nós nos afastamos de toda sorte e fonte de malignidade que ofende a glória de Deus em mim. Amen. Isso é temor do Senhor. A gente começa a medir coisas. É como a gente fica sensível com aquela pomba que está pousada sobre o nosso ombro. A pomba é o Espírito de Deus. Amen. E a gente não quer espantá-la para longe. Então a gente sabe onde pisa. Será que eu posso ir aqui? Se eu posso entrar aqui? Eu posso falar isso? Esse é o temor do Senhor que está faltando nos crentes. Amém. Uau. Será que eu posso fazer isso? Será que eu posso participar disso sem que o Espírito da glória se ofenda em mim? Wow. Amazing. Yes. Temor significa respeito e obediência. Significa consciência de prestação de contas, que a igreja está perdendo cada vez mais.
nós temos que ter consciência de uma coisa, amados irmãos. Nós vamos ter que dar conta de Deus de todos os nossos atos e de todas as coisas que fazemos por meio do nosso corpo. E isso é para nos manter sóbrios e tementes ao Senhor. Porque o nosso Deus não é um Deus de brincadeira. É um Deus que chama-nos na sua presença um dia. Amém ou não? Eu estou ouvindo muito silêncio agora. Amém. Amém. Porque isso, a igreja não dá amém. Yes. Eu não quero isso. Eu quero continuar seguindo o meu caminho. Pois eu digo para você uma coisa nessa manhã. Nem que eu tenha pouca gente comigo, eu quero uma igreja temente ao Senhor. Amém. Amém? Temor do Senhor, amados irmãos, significa que a gente muda a nossa mentalidade. A gente não pensa mais como antes. Está faltando isso nos crentes hoje. Hoje em dia os crentes dizem que se convertem, e se puser eles para a par como o cara do mundo, você não sabe quem é quem. Posso falar isso como pastor cristão? Yes. Amen. Se você tiver que ser preso porque você foi acusado de ser um cristão, dificilmente alguém vai poder provar que você é um cristão, porque não existe evidência. Nós bebemos como os não cristãos, nós fumamos como os não cristãos, nós andamos em tudo que é prostituição como os não cristãos, nós fazemos toda a miséria do mundo como os incrédulos e achamos que estamos andando com Deus. E esse vídeo está sendo gravado para quem não veio escutar depois, em nome de Jesus. Amém. Vai para o YouTube também. Aleluia. Segunda coisa que a sabedoria tem, irmãos. Sabedoria não se adquire de maneira desleixada. Você quer ver uma coisa? Os líderes cristãos, eles têm a obrigação divina. Nós temos a obrigação de receber pessoas. É a obrigação de um pastor orientar suas ovelhas. Quantos creem nisso? Amém. Nós temos que orientar, nós temos que ensinar e apontar caminhos. Nós temos que apontar direções. Aí não, aqui sim. Ovelha é bobo. Desculpa a expressão. Ovelha é bicho bobo. Sabe por que a ovelha precisa de pastor? Porque é bobo. Simplesmente. A ovelha, o animal, é o bichinho mais bobo do planeta. Mais ingênuo. Mais bobão que existe. O lobo vem todo vestido de ovelha, se disfarçando, e ele acredita na coisa. Aí o pastor, já macaco velho, fala, esse negócio vai dar fria para você. Pega-se o cajado e pá! Na ovelha. Você sabia que o Davi falou duas coisas a respeito do pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A sua vara e o seu cajado me consolam. Vara é castigo. Cajado é direção. Vamos, por aí não. São duas coisas que Deus faz conosco, amados irmãos. Através do pastor. De vez em quando o pastor usa cajado. De vez em quando ele usa vara de direção. E você é ovelha e você precisa estar disposto a isso. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Sabe por quê? Meu velho pai cearense dizia assim: quem come do meu pirão, prova do meu cinturão. Amém. Vocês entenderam, né? Yes. Porque é muito fácil, amados. O pastor se desgasta e ele ensina. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Mas na hora de falar, ah não, o pastor não pode falar porque são duas medidas e dois pesos. Nós queremos que o pastor seja o nosso suporte, ele tem que nos levar, ele tem que nos auxiliar. Eu estou falando do pastor, mas na verdade é Deus isso, através da figura do pastor. Amen. Nós queremos tudo de Deus. Amém? Right. Mas eu vou dizer uma coisa para você, não se adquire a sabedoria de maneira desleixada. Você não vai ficar sábio sem pagar o preço por você mesmo. Não é o pastor que vai adquirir sabedoria por você. O pastor indica direções, mas ele não cria o teu entendimento, é você que paga o preço. Sabe o que acontece conosco? A gente ensina, levanta, tira do buraco, põe no seco, dá um banho
E a ovelha não se prontifica a falar assim, vou aprender por mim mesmo em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado por esse amém, glória ao nome do Senhor. Não aprende. Não existe esse, eu quero isso para mim. Eu exijo isso para a minha vida. A palavra de Deus diz assim, olha como que você adquire a sabedoria. Preste atenção em Provérbios capítulo 2. Filho meu, eu vou enfatizar palavras, porque eu gosto de enfatizar, porque aí você aprende melhor. Toda palavra que eu enfatizar, ela é mais importante no texto. Vamos dizer assim? Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento, e por inteligência alçares a voz, se como prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Aleluia. Vocês perceberam como é que busca a sabedoria? Não é assistindo a Rede Globo de televisão que se busca a sabedoria. Estou buscando a sabedoria hoje. Ana Maria Braga, pipoca. Sabedoria, vocês viram o texto. Se é condicional. Se você ouvir a minha palavra, se você aceitar o que eu digo, se você entender o que eu estou falando, e se você começar a buscar isso com toda a intensidade, dia após dia, semana após semana, eu vou começar a olhar esse negócio, meu Deus. E aí vai ter um momento que eu vou fazer um breakthrough na sua vida. Vai haver um derramamento de poder e de inteligência. Yes. Que você não pode ter no desleixo. Deus não dá nada desleixado. Amém. Yes. Aleluia. Amém. Deus não pode dar nada a quem não quer. É por isso que Jesus disse assim, todo aquele que tem lhe será acrescentado. Mas aquele que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Que é isso, pastor? Vamos colocar a palavra interesse no meio desse texto e você vai entender. Quer ver? Todo aquele que tem interesse lhe será acrescentado. Mas aquele que não tem interesse, até o pouco interesse que tem, lhe será arrancado. Entenderam agora? Isso significa o seguinte. De 120 discípulos que Jesus tinha, 12 tinham interesse. E ele nunca ficou desesperado com isso. Jesus nunca se descabelou com pouca gente. É por isso que eu não me descabelo também. Entendeu? Presta atenção. Eu não posso me descabelar com pouca gente porque Jesus não se descabelava. Uma vez Jesus fez um discurso pesado que feriu a tradição religiosa daqueles que estavam escutando. Os caras estavam seguindo Jesus já há algum tempo. Estava aquela multidão, a igreja estava grande, aleluia. Estava aquele cultão maravilhoso, mas um dia Jesus chega com um sermão diferente. Aleluia. Jesus começa com um sermão que pega os caras de frente na religiosidade e começa a solapar, a arrancar a religiosidade da mente dos caras. E eles começam a se escandalizar com Jesus Cristo. E aí começa, diz o texto, que começa a sair um por um. Olha a imagem. Jesus começa a ficar sozinho. Jesus para o sermão e fica assim. E começa a vazar nego. Vazar, vazar. Fica só os 12. Tinha uma multidão, fica os 12 de Jesus. E Jesus esperando. Olha que culto maravilhoso. Se fosse qualquer um pastor moderno, ia falar assim, meu Deus, o que a gente faz agora? A igreja acabou com a minha palavra hoje. Eu arrasei com o povo. Eu expulsei gente hoje de manhã. Medo de pastor moderno. O que aconteceu? Será que eu falei algo errado? Cadê o povo dessa igreja?
Jesus olha para os 12, a pergunta de Jesus é interessante. Ele olha para os 12 e fala assim: e vocês? A porta está ali, ó. Jesus falou mais ou menos isso para eles. E vocês não vão se retirar também? Pedro levanta e fala assim: Senhor, para onde a gente vai? A gente sabe que só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Existe alguém que sabe que Jesus tem a palavra da vida eterna e fica. Amém. Amém? Amados irmãos, sabedoria não se busca desleixadamente. Você precisa pagar preço. Você precisa sair de casa 8 horas da manhã. Eu quero perguntar uma coisa para você. Que hora você saiu da sua casa hoje para estar na igreja aqui? Aqui tem um grupo pequeno hoje, amém? Mas por que existe gente aqui na igreja hoje? Porque você se dispôs a vir. Você sabe que precisa vir. Pastor, você é contra o show do Roberto Carlos? Não. Até gosto do jeito dele e tal. Eu não tenho nada contra o Roberto Carlos. Mas eu tenho contra quando o Roberto Carlos começa a tomar o lugar de Jesus Cristo. Right, yes. Amen. Aleluia. Estou falando isso do Roberto Carlos, do Pink Floyd. Yes. E de tudo quanto é coisa desse mundo. Do Boteco da Esquina. Do Blue Martini. Eu estou falando isso em nome de Jesus. Yes, Lord. Nós Yes. precisamos definir o que nós queremos. Right. Quem é Jesus para nós? É mais importante que esse divertimento de Las Vegas, da cachaça, da bebida. Yes. Eu corro o risco de ficar com muito pouca gente. Amen. Mas eu estou imitando o meu mestre. Amen. Yes. Em terceiro lugar, sabedoria. Sempre procura saber o que, quem, como e quando. Vamos repetir pelo menos essas 4 palavras? O que, quando, como e quem. Essas são as coisas que a sabedoria busca. Como assim, pastor? Tudo na vida tem essas 4 palavras. Quer ver? O que eu vou fazer da minha vida? Daqui para frente. Quem? Com quem vou me casar? Porque se não houver sabedoria nisso, você casa com quem não pode. Deus falou. Terceiro. O que mais? Como? Se eu não tiver sabedoria, eu nunca sei o how. How to. Sabe por que nós perecemos, nós caímos, nós quebramos, nós falimos, nós colocamos tudo a perder na nossa vida? Porque nos falta o how to. Wow. Amen. Yes. Falta o como. Como é que eu sou um marido, gente? Como é que eu sou um pai? Nós não sabemos como. Como o quê? Como viver. Sabedoria sabe como viver. Sabedoria sabe como. Quer ver como que viver? Precisa de sabedoria? Viver não é só respirar e comer e beber e dormir. Viver é saber como viver. Eu preciso saber como eu me comporto. Eu preciso saber como eu falo com as pessoas. Eu preciso saber como eu levo a minha vida. A disciplina que eu preciso ter. Isso é como? É o how to. Como é que eu como? Como é que eu acordo? Quantas horas eu preciso de sono? É o how to. Aí o cara quer ter uma vida espiritual. Aleluia! Glória a Deus! E a barriga desse tamanho. O corpo cheio de obesidade, de triglicérides. E que mais que acaba com o corpo do cara? Colesterol. Você vai falar, pastor, mas peraí, pastor. Você veio pregar a palavra espiritual ou você está falando de coisas físicas? Os dois. Sabe por quê? Porque a sabedoria envolve o espiritual e ela passa para o físico. É uma coisa só. Amém. Sabedoria não tem barreira. Ela começa com o how no campo natural e passa para o how to no campo espiritual. Como é que eu agrado a Deus? Como é que eu aprendo da palavra? Como é que eu memorizo a escritura?
Como é que eu melhoro a performance mental e tiro a bagunça da cabeça? Isso é how to, sabedoria. Amém, irmãos? Amém. São 4 palavrinhas que a sabedoria usa. E essas 4 palavrinhas você tem que guardar no seu caderno. Yes. É pena que os crentes não trazem mais caderno na igreja. Tem iPhone, pastor. Pega um iPhone, cara, e escreve essas 4 palavras. Amém? O que, quem, como e quando. Que é outra palavra que a sabedoria usa que destrói gente. Quando? Quando é que eu devo fazer as coisas é essencial para que elas deem certo. Amen. Não adianta plantar milho no inverno. Amen. Yes. Eu preciso saber quando eu devo falar com uma pessoa aquilo que eu preciso falar. Amen. Às vezes o pastor olha e ele sabe que ele precisa falar com alguém. E ele adia aquela conversa, porque não é hora. É sabedoria. Porque se o pastor é abestado, ele sai fazendo as coisas assim, ele sai fazendo as coisas fora do tempo. A palavra de Deus diz assim, a palavra dita a seu tempo é como maçãs de ouro em bandejas de prata. Olha que preciosidade. Maçã de ouro numa bandeja de prata. É uma preciosidade. Mas quer ver uma besteira, virar um lixo? É você falar uma palavra que você pensa que é sábia, na hora errada você acabou com todo o propósito da palavra. Deus está falando com você nessa manhã? Amém. Sabedoria é isso, é a gente saber colocar o pé no lugar certo. É a gente saber o momento exato. É a gente saber o que falar, o que dizer. Amém? Isso inclui Facebook. Amém. Porque a sabedoria diz assim, a melhor coisa que nós podemos fazer para a gente crescer com Deus é falar com as pessoas de maneira sábia, na hora certa, no momento certo, pessoalmente. Portanto, o Facebook é o maior canal de indiretas do planeta. Que a gente precisa aprender a tirar isso da nossa vida. E mandar na nossa mentalidade a mente de Jesus Cristo. Senhor, eu quero falar com tal pessoa aquilo que eu estou sentindo que devo. E eu, como pastor, tenho que como é que fala? Ensinar a minha comunidade sobre isso. Amen. Porque eu dou exemplo disso para vocês. Houve um tempo atrás, um sujeito ficava mandando indireta para mim no Facebook as coisas mais horrorosas. Ele achava que ele ia me deixar furioso, que ele ia fazer eu perder a têmpera, que eu ia ficar furioso e remandar, porque Facebook é assim, é aquele ping-pong. E eu aguentando, eu falei assim, Alice, vamos na casa de tal pessoa, e nós fomos. Batemos uma tarde lá assim, ó. É isso que você tem que causar. Tá? Porque as pessoas acham que você não tem a capacidade moral e psicológica e emocional e espiritual de falar, eu vim conversar com você. Posso entrar? Pode, pastor. Então senta aí. Vim te dizer que eu não sou moleque. Vim te dizer que quando eu converso com uma pessoa, eu olho nos olhos. E eu digo para ela o que deve ser dito. E eu não aceito essa coisa de indireta comigo e de insinuações pelo Facebook. Estou te cortando do meu Facebook e vim te avisar que eu vou te cortar. E a partir daí, irmão, as coisas mudaram com essa pessoa. Não é daqui não. Você fica aqui. Quem será que é? Não está aqui não. Eu estou falando isso, sabe por quê? Porque eu espero isso de cada um de vós. Eu não gosto de fuxico na comunidade. Amen. Eu não gosto de gente que fica falando por trás dos outros. Eu gosto de gente com coragem suficiente para usar sabedoria. E falar assim, este é o momento de eu falar com o meu irmão. Este é o momento de eu falar com a minha irmã. Se alguém tem alguma coisa contra algum irmão, diz a palavra de Deus, chegue nele primeiro. E fale, meu irmão, eu estou sentindo tristeza com você.
Por quê? Por causa disso. Você dá chance para que o outro ouça você e fala, poxa, mas eu nunca pensei nisso. Desculpa e tal, tal e tal. Entendeu? Nós precisamos ser maduros espiritualmente. Amém? Poxa, pastor, a gente veio num número tão pequeno hoje aqui. O senhor podia estar falando de sucesso, de bênção, aleluia. Mas eu creio, amados irmãos, que eu estou falando isso por amor a cada um de vocês. Porque o amor é sábio. O pai que ama, chama filhos para uma conversa cara a cara. Amém? Quarto lugar e último. Sabedoria é construída por nós, mas é derramada por Deus. Amém. Você, na verdade, não forma a sabedoria, porque isso é um dom divino. Você só forma as formas dos alicerces. Entenderam isso? Quando você se exercita na verdade, todos os dias, você está formando as formas para a sabedoria. Mas de repente vem um insight tremendo. Isso já não é teu. Dá para perceber direitinho as esferas de quem é. O que eu construo? Eu construo a preparação da minha mente. A verdade tem que estar sendo embutida na minha cabeça todos os dias. 24 horas por dia. Agora, o derramamento da sabedoria começa a vir de uma outra fonte. É um download. Vem do Espírito de Deus. Isso daí ninguém dá. Olha só o que a palavra de Deus diz aqui em Efésios. Capítulo 1, versículo 17, diz assim a palavra de Deus. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito da sabedoria e de revelação. Quem é que dá o espírito da sabedoria e da revelação? O Pai da glória. O Pai da glória. E se Ele não der, nós não conseguimos fabricar na China. Manda vir uma dúzia de sabedoria aí, de garrafa. Eu vou tomar sabedoria. Não existe isso. Sabedoria, amados irmãos, é uma coisa que vem de Deus. Vocês se lembram? Como é que Deus deu sabedoria para Salomão? Quem lembra? Amen. Como foi, Éder? Ele foi em 2 Reis 9. Ele pediu a Deus sabedoria para conseguir administrar o povo. E Deus não deu sabedoria, mas como nunca haverá homem tão rico como Salomão. Perceberam? Quem foi que deu sabedoria? Deus. É o Espírito Divino. E quando Deus dá uma sabedoria, amados irmãos, para nós, ninguém segura. Ninguém se opõe, porque o negócio é elevado. O cara pode ser humilde e maltrapilho, mas com a sabedoria, ninguém segura, porque isso vem do alto. Amém? Eu fico por aqui. Que pena. Eu fico por aqui. Amém? Agora, Amém. uma palavra dessa, amados irmãos, a gente não pode deixar para lá assim, aleluia, ouvimos a palavra. Eu quero que vocês entendam que isso daqui é a razão de ser da tua vida aqui em Las Vegas, na cidade, no país, no planeta. A palavra de Deus diz assim em Oséias, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta isso, o entendimento, o knowledge, o conhecimento, como é que você vive, como é que se agrada a Deus, como é que você teme a Deus, como é que você tem uma vida cristã. Amém? A gente como igreja tem perdido a divisão entre o que é legalismo e o que é liberalismo. Com medo de sermos legalistas, como era muita gente no passado, a gente passa para o liberalismo. A gente acha que graça é libertinagem, amados irmãos, não é. Eu quero finalizar com a seguinte palavra para você hoje. A verdadeira sabedoria é disciplina. Repita isso. A verdadeira sabedoria É disciplina. Deixa os adolescentes se assentarem que eu vou explicar isso. Sabedoria é disciplina, eu vou dizer por quê. As pessoas falam assim, eu quero viver a vida. E você pergunta para elas assim, o que é viver a vida? Sabe o que elas respondem? Viver a vida, eu vou te dar uma definição. É fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser e com quem eu quiser. Muda até a boquinha assim.
Aí dá vontade de eu responder para ela assim, você está no caminho da morte. Você acha que isso é vida? Você está acabando a sua sepultura. Quando a Bíblia fala assim, não faça isso, dá a impressão que a Bíblia é ruim, é xarope, é careta. Isso é caretagem, ser crente, se abster disso, é caretice. Eu vou dizer para você o seguinte, sabe quem são os verdadeiros livres? São aqueles que são disciplinados. Esses são os livres. Quem não tem disciplina é escravo constante de si mesmo e do seu próprio pecado. Quem não tem disciplina, o corpo fala assim às 3 da manhã, levante-se, vá até a geladeira, pegue aquele bacon e frite. E você vai... Você acha que está vivendo, mas você está sendo escravo da concupiscência e do pecado. Amém? A concupiscência fala, pegue aquele cigarro de maconha, agora é o momento de você fumar, que você está com raiva, você está chateado, e você acha que é livre. Eu sou livre. Não, você é escravo. Estão entendendo isso? Liberdade é disciplina pura. Sabe quem é livre? Quem consegue levantar cedo. Quem é escravo? Que fica na cama até as 11. Porque o corpo fala assim, você não vai levantar daqui, senão eu te mato. Não é isso? Disciplina é vida. Corrige a criança no caminho que ela deve andar, porque isso é vida. Disciplina ela. Ensina para ela que a vida tem regra. Ensina para ela que ela vai crescer e que se você não ensiná-la, o mundo vai querer ensinar depois na pancada. Amen. That's true. Yes. Ah, eu não ensino meu filho, eu tenho dó de fazer isso com meu filho. Então, deixa ele entrar no high school, não sei aonde, deixa ele ir para a cadeia, que os guardas não vão ter um pouquinho de dó dele. Vai ser chibata. É isso. That's true. Amen. A disciplina prevê isso. Corrige a gente antes. A gente fica esperto antes. Sabe quem não gosta de ouvir esse final de sermão? As crianças. Pô, essa parte aí eu não gostei não. Tá vendo? Amen. Amados irmãos, essa é a mensagem para o dia de hoje. Eu quero simplesmente que a gente saia daqui orando ao Senhor. Que a gente saia daqui com um propósito. Vamos criar no nosso coração sabedoria, entendimento, conhecimento, para que a gente possa edificar a nossa casa, para que a gente possa firmá-la e para que a gente possa enchê-la de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis para a honra e glória do Senhor. Amém. Vamos ficar todos de pé.